Olá, meu amigo, minha amiga. Primeiramente, muito obrigado por fazer parte do meu canal aqui no YouTube. Eu tenho uma novidade para você. Há um tempo, eu lancei um seminário de interpretação bíblica. E pretendo relançá-lo porque muitas pessoas não tiveram acesso. E você terá pela primeira vez a oportunidade de ter um seminário gratuito aqui no YouTube. A primeira aula, Métodos de Interpretação Bíblica. Serão 4 videoaulas gratuitas para você ter uma metodologia para estudar melhor a Bíblia. Agora, eu preciso de uma coisa. Eu preciso que você esteja muito atento, muito atenta às descrições do vídeo. E por quê? Nas descrições dos vídeos do seminário, colocaremos algumas informações vitais para que você tenha como receber bônus. Só que para isso eu preciso ter o seu e-mail. Muitos de vocês já cadastraram o e-mail quando participaram do meu seminário. Só que outros não. Então eu não posso enviar bônus para vocês se não tiver o seu e-mail. Então vá na descrição do vídeo e veja que ali vão ter links específicos para você ir lá se cadastrar para participar do seminário. Então essa é uma informação importante. A segunda informação, eu pretendo fazer outros seminários gratuitos. Agora, eu só posso fazer isso se você gostar. E como que eu sei que você gostou do seminário de interpretação bíblica? Se você compartilhar com as pessoas, se você comentar, porque ao você comentar e compartilhar, eu vou ver que realmente está sendo bom. Se não for bom, eu não vou produzir mais, não tem um porquê de eu fazer você perder o seu tempo e eu perder o meu tempo. Agora, se é uma coisa que você gostou, eu preciso que você compartilhe com as pessoas. Isso é fundamental. E além disso, os seus comentários serão muito úteis para que eu possa saber aquilo que lhe preocupa, aquilo que você precisa, para que eu possa produzir outros seminários. E a última informação importante, eu lancei há algum tempo um outro seminário, o seminário de pregação bíblica. Só que esse seminário já saiu do ar. Então o que eu preciso que você faça? Que você vá aqui também na descrição do vídeo, logo abaixo, e inscreva-se para que quando eu relançar o seminário de pregação bíblica, você possa ser avisado, avisada, ok? Para você não perder essa oportunidade. Eu espero muito contar com a sua companhia. Nesse primeiro seminário, você vai conhecer uma metodologia de estudo da Bíblia que vai impactar a sua vida. Eu lhe garanto, não é conversa furada, não. Quem me conhece sabe que eu estou dizendo a verdade, não estou falando pelos cotovelos. Vai impactar a sua forma de estudar e ler a Bíblia. Então, participe, se inscreva e se você gostou, curta, compartilhe, comente para eu ter esse retorno e saber que realmente o seminário é importante para você e eu saber também que eu posso produzir coisas novas para lhe ajudar, tá bom? Então, uma excelente primeira aula, que Deus te abençoe e vamos em frente. Olá, muito obrigado por você fazer parte deste primeiro seminário de interpretação bíblica. Obrigado por você ter se inscrito e por sua confiança no meu trabalho. Eu me chamo Leandro Quadros, sou jornalista, sou pós-graduado em jornalismo científico e mestre em teologia. Atualmente, eu trabalho na Rede Novo Tempo de TV e rádio, apresento um programa Na Mira da Verdade nas versões português e espanhol e apresento também o programa Lições da Bíblia. Antes de nós falarmos mais sobre as dicas incríveis que nós teremos para a interpretação do texto bíblico, deixa eu contar um pouco da minha história para você com a Bíblia. A minha história com a Bíblia começou cedo, mas obviamente não da forma correta. Eu tinha 12 anos e eu acreditei que a Bíblia era um amuleto de sorte e se eu carregasse ela comigo, eu seria protegido do mal. Eu passei a ter uma pequena Bíblia, aquela Bíblia dos Gideões, e colocá-la no bolso, para me sentir mais seguro e me sentir mais protegido. Eu lembro-me na época que eu até fiz uma promessa a Deus que se eu passasse de ano, eu iria correr pelo menos 5 quilômetros com aquela Bíbliazinha no bolso. E ao chegar no local, eu iria fazer uma oração. Porém, um dia, eu conheci o Evangelho, conheci o que a Bíblia realmente tinha para mim, e a minha vida, a minha história com a Bíblia mudou radicalmente. Mas eu vou contar mais detalhes para você depois sobre isso. Vamos antes para as nossas dicas de interpretação bíblica. O que nós vamos aprender aqui nesse seminário de interpretação bíblica?
3 coisas principais. Primeiro, veremos um dos métodos mais eficazes para a interpretação do texto bíblico, a chamada leitura atentiva. Você vai aprender o que é isso e você verá o quanto isso vai mudar a sua maneira de interpretar o texto bíblico. Em segundo lugar, nesse seminário nós teremos noções gerais para interpretarmos as Escrituras. E em terceiro lugar, como consequência disso, você estará mais habilitado para aplicar corretamente a Bíblia à sua vida. Antes, devemos responder a uma pergunta. Por que devemos interpretar a Bíblia? Eu vou apresentar a você aqui 2 razões principais dadas pelos doutores Gordon Fee e Douglas Stuart. Essas razões se encontram no livro deles intitulado Entendes o que lês?, publicado pela Vida Nova em 1984. Essas orientações, essas razões estão entre as páginas 14 e 19 e eu quero repartir com você. O primeiro porquê, a primeira razão de devermos interpretar a Bíblia é porque, como leitores, tendemos a dar ao texto bíblico um significado que ele não existe, um significado que não existe nele. Quer ver um exemplo? Quando você e eu lemos Romanos 13, 14 e vemos ali a expressão carne, temos a tendência a interpretar como corpo. E por que temos essa tendência? Porque na nossa cultura, carne significa corpo. Porém, em Romanos 13, 14, quando diz assim, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, não em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em invejas. O texto bíblico, na verdade, quando fala para não satisfazermos essas concupiscências da carne, ele está querendo dizer que nós não devemos satisfazer as necessidades da natureza pecaminosa. Quando Paulo usa o termo carne, especialmente na versão Almeida Revista Atualizada, se refere a uma enfermidade espiritual, a uma natureza pecaminosa dentro de nós. Então veja, como tendemos a dar ao texto o significado segundo a cultura na qual estamos inseridos, então é importante interpretarmos a Bíblia para aprendermos a pensar como escritor, para sabermos o que ele tinha na mente originalmente quando escreveu o assunto. Então, todas as vezes que você ler carne na Bíblia, lembre-se que Paulo usa isso quase que exclusivamente para se referir à natureza pecaminosa e não ao corpo propriamente dito, porque na Bíblia o corpo não é mau. De acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 1 Coríntios 3, 16 e 17, o corpo é o templo do Espírito Santo. A segunda razão para interpretarmos as Escrituras é por causa da dupla natureza da Bíblia. Quando você lê 2 Pedro 1, 19 a 21, você percebe que a Bíblia tem dupla natureza ou dupla autoria. Vamos ler aqui 2 Pedro 1, 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazer em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Você percebeu? A Bíblia tem dupla natureza, divina, humana. É a palavra de Deus na linguagem humana. O doutor George Led tem uma frase muito importante que diz assim: a Bíblia é a palavra de Deus nas palavras de pessoas na história. E por causa dessa dupla natureza da Bíblia, é fundamental que você e eu saibamos interpretar as Escrituras para que saibamos realmente qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Entendendo as palavras divinas na linguagem humana, nós vamos saber o que Deus quis passar para nós. E é por isso que é importante você e eu tentarmos compreender quem escreveu o texto, por que escreveu, qual era a bagagem cultural da pessoa que escreveu. E quando você entende isso, quando você entende que a Bíblia tem dupla natureza e você estuda de acordo
Com este conhecimento, você vai tentar interpretar a Bíblia dessa perspectiva. Como a Bíblia é a palavra de Deus no imperfeito sotaque ou linguagem humana, você vai procurar se aprofundar nesta linguagem humana para entender o que os seres humanos quiseram dizer ao comunicar a palavra de Deus. Então nós vamos ter que entrar na cultura na qual a Bíblia foi escrita. Então essas são as duas principais razões para você e eu interpretarmos a Bíblia. Você quer ver um exemplo que mostra a importância de aprendermos a pensar como os autores bíblicos, deixarmos um pouco a nossa cultura ocidental e pensarmos como as pessoas do Oriente Médio? Vou dar 3 exemplos para você. Primeiro, veja a importância de compreendermos a linguagem deles. Em João 2, verso 4, você vê Jesus dizendo o seguinte para a Maria, a mãe dele: mulher, que tenho eu contigo? A princípio você pensa, nossa, Jesus foi um pouco indelicado com a mãe. Mas se nós compreendermos a linguagem deles da época, você verá que é o contrário. Quando Cristo usa a palavra mulher, era uma forma respeitosa dele abordar a mãe naquela cultura. Então, quando ele fala mulher, que tenho eu contigo, ele está dizendo o seguinte: madame, eu sei o momento certo de eu fazer o meu milagre, calma. Então Cristo está chamando ela de madame, na verdade, porque mulher era um título respeitoso. Então, além de ser importante entendermos a linguagem, é importante entendermos a época também. Quer ver um exemplo? Em Deuteronômio 22:5 diz que o homem não deve usar roupa de mulher e nem a mulher usar roupa de homem. Só que esse texto foi escrito há 3.500 anos e naquela época não existiam calças compridas. Qual era o vestuário? Era uma túnica. Homem e mulher usavam a túnica. Agora, o que diferenciava um do outro? A cor. O cinto que amarrava a túnica do homem tinha uma cor mais neutra, bem como a túnica do homem. Da mulher, o cinto era colorido. Então, em Deuteronômio 22, Deus não está lidando com a questão de calça ou saia, ele está lidando com a questão do travesti. Deus não quer que um homem se vista para parecer mulher e nem uma mulher se vista para parecer homem. Então veja a importância de compreendermos também a época em que o texto foi escrito. E um terceiro exemplo, veja como é importante compreendermos a cultura. Em Romanos 16:6, Paulo diz para saudarmos uns aos outros com ósculo santo. A palavra ósculo, do grego ósculum, quer dizer beijo. E eles tinham o costume, no Oriente Médio, os homens, de se saudarem com um beijo no rosto. E isso é praticado em algumas culturas, em outras culturas não é praticado. Então, é importante você compreender a linguagem usada nas Escrituras, a época em que foi escrita e também a cultura na qual ela estava inserida. Aí você vai extrair do texto bíblico aquilo que ele realmente quer ensinar. E aí você vai aplicar devidamente à sua vida. Quando nós compreendemos o que foi dito para eles, para os leitores lá no princípio, nós podemos compreender o que é dito para nós na atualidade. Em nossa leitura e estudo da Bíblia, sempre devemos buscar compreender o significado original que o autor inspirado quis dar. Essa deve ser a nossa grande meta no estudo da Bíblia, meu amigo e minha amiga que me acompanha neste momento. Quando você ler e estudar a Bíblia, você precisa compreender o que o autor original tinha em mente quando ele escreveu. E você precisa entender a maneira como os leitores originais entenderam a mensagem, porque aí você estará extraindo realmente a palavra de Deus para a sua vida. Essa deve ser a sua maior meta. Um outro detalhe, o ato de descobrir o que o texto significava para os leitores se chama no meio teológico de exegese. Tá? Quando você faz a exegese, ou seja, interpreta o texto para descobrir o que ele significava no passado, aí você vai receber a palavra de Deus no seu coração e não a palavra do ser humano. É fundamental isso. Por quê? Porque muitas vezes quando nós escutamos um sermão ou ouvimos uma palestra bíblica, sentimos até uma euforia, uma alegria, um bem-estar inicial, mas você percebe que isso passa? E por que passa?
Porque não aprendemos a pensar exegeticamente, ou seja, não entendemos o que o autor original intentou ensinar aos seus leitores. E aí o pregador ou o palestrante, ele só explicou a nós aquilo que saiu dos lábios dele, o entendimento dele. Esta é a palavra do homem, ela não transforma. Dá uma breve alegria, mas é como fogo de palha. Agora, se você pensa exegeticamente, se você tenta entender o que o autor original quis dizer, aí sim você aplica devidamente a Bíblia à sua vida. E quando você recebe um sermão ou uma palestra desta maneira, aí a palavra de Deus entra no seu coração e transforma a sua vida. Se hoje temos muitas igrejas mornas e até frias espiritualmente, é porque estamos mais alimentando da palavra e interpretações humanas do que da palavra transformadora de Deus. Por isso, você e eu precisamos aprender a pensar exegeticamente, né? Fazer um estudo cuidadoso daquilo que o autor original quis ensinar e precisamos entender o que o autor queria ensinar no princípio. E uma boa notícia para você, não é necessário ser teólogo para fazer isso. Se você tiver noções básicas de como interpretar a Bíblia, você estará fazendo uma boa exegese do texto bíblico, depois fará uma boa hermenêutica, ou seja, vai entender e também aplicar à sua vida, e você vai receber a transformadora palavra de Deus no seu coração. No próximo vídeo, na próxima aula, você vai aprender algo muito interessante. Como que o pensar exegeticamente vai mudar a sua forma de estudar as Escrituras. Você vai perceber alguns exemplos bíblicos que vão lhe ajudar a entender o que realmente a Bíblia ensina. E a partir desses exemplos, você será muito motivado, muito motivada a estudar a Bíblia de uma maneira mais eficaz e receber os benefícios da palavra de Deus na sua vida. Eu quero contar com a sua companhia. Eu gostaria que você fizesse seus comentários, já desse as suas primeiras impressões da nossa primeira aula e também deixasse as suas perguntas. Tá ok? As suas perguntas serão muito importantes porque vamos ter um momento no seminário em que vamos responder a todas elas. Então no próximo vídeo teremos isso e eu vou continuar contando a você a minha história de como o meu contato com a Bíblia mudou radicalmente e mudou inclusive a minha vida. Muito obrigado, Deus abençoe a você e até a nossa próxima aula.